Pessoal, a J. Franklin, do grupo Apologia das Letras, com o primeiro vídeo de 2016. Nele nós vamos falar sobre roteiros, inspiração e falar o que me levou a escrever. Vai ser logo após a vinheta. A inspiração é algo que surge no interior de uma pessoa e deixa apta a fazer as mais diversas criações, seja em qualquer segmento, seja na confeitaria, seja na dança, seja na música, seja no desenho, seja na mecânica, na robótica. E isso faz com que a pessoa, após realizar essa criação, ela tenha ou não uma satisfação. Bom, 3 coisas basicamente me levaram a escrever. A religião, a dica de um amigo, foi um jogo. A religião porque aqui em casa a gente frequentou muito. Depois, quando eu tinha por volta de 18 anos, um amigo, ele deu a ideia, por que você não escreve um livro? Mas faltava alguma coisa para começar. Então, quando eu tinha 25 anos, eu tive contato com um jogo. E esse jogo foi a peça que faltava para conectar as bases que eu tinha de religião com a criação de um livro. Eu vou falar para vocês agora de um jogo chamado Doom. Nele, um soldado é punido por insubordinação e enviado para Marte. Em Marte existe uma empresa que opera junto com os militares e está fazendo diversas experiências, inclusive de teletransporte. Um desses falha e abre um portal para o inferno. De lá saem criaturas que dizimam tudo, que só fica vivo esse personagem, que é inclusive o que você joga, claro. E a função básica dele é sobreviver. Ele tem que sobreviver desde que já tinha sido mandado um pedido de socorro para ser enviado reforço. Esse é o mote, é a base da franquia Doom. Mas em 2004 teve uma mudança da engine. Eu tive acesso ao jogo chamado Doom 3, que é uma releitura do primeiro clássico. Então ele ganhou uma aparência assim bizarra. Os efeitos gráficos, os sonoros, então, são divinos, apesar de ser demoníaco. Mas, mesmo assim, a id Software, que foi a fabricante, ela resolveu inovar mesmo. Eles queriam uma releitura digna de... Se existisse Oscar, existe premiação, mas se existisse Oscar, de ganhar o Oscar com esse jogo. Então eles chamaram um escritor de ficção científica chamado Matthew Costello. E ele foi responsável por criar um roteiro para o jogo Doom 3. Então ele criou assim, uma história mesmo, assim, maravilhosa, e pequenos elementos mais conectivos que te faziam imergir na história. E tudo bem, Doom 3 foi um sucesso estrondoso. Naquele ano, ele ganhou, na E3, ele ganhou 5 prêmios. Só que, né, é aquela história. Seguindo essa onda, a Universal resolveu comprar os direitos do Doom 3 para filmagem. Conseguiram, claro. E na hora de roteirizar, eles chamaram Matthew Costello. Só que não chamaram. Chamaram David Callahan e Wesley Strix. Bom, não que eles sejam ruins como roteiristas, né? Porque o roteirista, na verdade, ele pega um material, ele capta, ele prepara esse material para que ele seja filmado, para que atores, ou nas tecnologias novas, né, gravação, esse material seja interpretado, para ser filmado numa tela, para ser lançado numa tela, para que espectadores assistam. Só que tem que ter uma certa sensibilidade. O roteirista, no caso desses dois, Dave e Wesley, eles não tiveram tanta sensibilidade. Então, o que aconteceu? Eles pegaram um orçamento de 60 milhões de dólares e jogaram pelo ralo. Foi uma coisa assim
triste. Os próprios fãs do jogo Doom não gostaram nem um pouco do filme, porque eles fugiram completamente da temática. É uma coisa, eu acredito que assim, a única coisa que chamou atenção para o filme foi o fato do The Rock fazer parte do elenco, porque nada mais. Então, esse foi um fracasso e eu gostaria até de deixar um parênteses aqui, porque isso acontece muito. Toda vez que você passa qualquer coisa pelo processo de roteirização para transformar em filme, é um momento crítico. Porque, como eu falei, se o roteirista ele não tem a sensibilidade para captar, né, os pormenores de uma obra, de uma situação, daquilo ali que ele precisa remodelar, acontecem tragédias assim enormes. Outro exemplo que aconteceu aqui, ó. Speed Racer, o filme. O filme Cavaleiro do Zodíaco é uma coisa assim impressionante. Quem assistiu a série sabe que o Seiya, pelo menos em cada episódio, ele devia gritar umas 15 a 20 vezes o nome da Athena. Fizeram o filme. Contrataram os dubladores originais da série. Roteirizaram o material. O que acontece? O Seiya, durante 2 horas de filme, não chama uma vez pelo nome da Athena. É algo assim impressionante. A galera que é fã, nossa, curtiu, né? Aquele novo formato que foi dado, coisa maravilhosa, é lindo. Mas é pecaminoso o negócio, é pecaminoso, triste. Final Fantasy também foi outra vítima. E tem outro detalhe também, que são, às vezes, quando o livro está num idioma, né, e ele precisa ser traduzido. Então, muitas vezes, ele se perde, além de perder trechos do material, existe, às vezes, a perda daquela sensibilidade, daquela ideia, daquela sensação que o material deveria passar. Uma coisa bem seca, né? É horrível aquilo ali. Então, gente, e foi única e exclusivamente por causa desse bendito jogo que eu comecei a escrever, porque existia a possibilidade de um humano enfrentar os seus piores demônios. Peguei um arquivo no Word, comecei a jogar minhas ideias, as coisas foram crescendo, realizando pesquisas, vieram alguns livros, como por exemplo do Daniel Mastral, Filho do Fogo, 1 e 2, realmente é um aprofundamento sobre choque de religiões e tudo mais, alguns evangelhos apócrifos. Então, assim, a base de pesquisa é imensa, mas assim, tudo isso só foi possível por causa do jogo. Talvez se eu não tivesse nunca jogado, eu não estaria nem aqui falando isso pra vocês, né? É uma coisa realmente impressionante. Então, assim, gente, se o roteirista falha, não adianta tecnologias de filmagem, 3D, 4K. Você pode contratar um time de elite de atores. Se o roteirista não conseguir captar a sensibilidade, modelar e passar para que o ator interprete da forma sensível como ela é fracasso. É um fracasso. Então eu compartilhei com vocês aqui alguns motivos que me levaram a escrever. Eu espero que vocês também fiquem atentos, né? E coloquem a mão na massa. Não tenham vergonha, escrevam mesmo, aproveite. É uma coisa que a história que você cria é exclusiva, só você consegue contar ela dessa forma. Pode ter alguma coisa parecida, mas nunca vai ser igual, idêntica. E é isso aí. Eu espero ter colaborado de alguma forma com vocês. E até a próxima.